Amém, irmãos. A palavra de hoje, né? O título da mensagem é A Palavra do Senhor faz arder o nosso coração. A leitura de hoje está sendo muito boa, né? Porque faz com que a gente reconheça, né? O Senhor, que Ele anda dos nossos lados e muitas vezes a gente não consegue ver. E aqui, nessa palavra, ele cita diversos exemplos e situações de que já aconteceram, né? De situações das pessoas não reconhecerem o Senhor, né? Os próprios discípulos, né, não reconheceram, porque eles tinham na mente deles que o Senhor, ele tinha uma certa aparência, né? Mas na verdade não. Só que realmente sabia que era o Senhor através da palavra, né? Porque quando Jesus falava, ardia o coração das pessoas, né? Então, somente aqueles que prestavam atenção no que o Senhor estava falando, sentia que Ele era que Ele é o Senhor Jesus Cristo, né? E citando um exemplo, né? Em Lucas 18:19 fala, né? O chamado Cleopas respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo mundo. Então, isso é um dos exemplos, né, que as pessoas viam, mas eles não reconheciam, né, porque eles tinham na mente deles que o Senhor, ele tinha uma certa aparência, né. E também nós, com isso, né, nós devemos ser equilibrados com a palavra, né, e hoje nós entendemos que a palavra de Deus, ele é uma ordem, né, para a igreja executar, né, e o Senhor, ele precisa de pessoas que operacionalizem a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não visa só em realização da nossa obra, né, mas a execução da ordem que ela nos determina, né, e assim a realização da obra de Deus. E em Lucas 24, 20 e 21 também fala que quando nós perdemos a esperança, acreditávamos que ele viera para redimir a Israel, mas até agora nada disso aconteceu. Então as pessoas, elas tinham uma visão, né? E fala, né, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, não esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, mesmo quem caminhava ao lado deles era o próprio Senhor. E por isso nós não devemos viver, né, na lógica humana que afirma, né, que as pessoas às vezes pensam, né, é impossível uma pessoa ressuscitar, que é o que diz aqui, né, mas para Deus nada é impossível, né, nós cremos na palavra e obedecemos a palavra, a ela e ao Senhor, né, e que surge, né, um grande poder de realizar a obra do Senhor, de Deus. E a presença física de Jesus estava com os discípulos, né, porém os próprios discípulos não o reconheciam. Somente quando o Senhor desapareceu, perceberam, né, que o coração deles ardia enquanto o Senhor falava. Então, hoje a sua presença está na sua palavra, né? Hoje a gente sabe que a presença do Senhor está através da palavra. E ela continua conosco todas as vezes que a sua palavra faz nosso coração arder. Então, a gente sente a presença do Senhor. E o Senhor, ele tem sido tão fiel conosco e entre nós, e não tem acessado sua palavra, só quem não tem acessado a sua palavra não vai sentir, né, o coração arder. E no Evangelho de João diz, né, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Aconteceram diversas situações que o Senhor, ele se manifestou através da tua palavra e através do seu comando. E também conta aqui um exemplo de quando aconteceu com Pedro, né, quando eles estavam pescando, em João 21, 4, 7, que fala, né, ao clarear da madrugada estava Jesus na praia.
Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, e perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede direita ao barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ou seja, eles simplesmente ouviram a voz do Senhor, a voz de comando, e obedeceram. E aí, quem crê no Senhor, né, a obra acontece, né? Eles tentaram pescar a noite toda e nada conseguiram, né? Mas o Senhor, ele estava ali na praia e aí ele só deu a voz de comando e os discípulos obedeceram, né? Eles reconheceram o Senhor Jesus. A gente reconhece o Senhor Jesus quando ele fala, né? E a sua palavra é o que diferencia de qualquer outro homem. E dentre 7 homens que tinham ali, 3 eram pescadores profissionais e nada pescaram, né? E alguém na praia até perguntou: vocês têm algo para comer? E a resposta foi não. Ó Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos reconhecer a voz de comando do Senhor. Isso são vários exemplos, né? E que a gente precisa estar agora na presença da palavra do Senhor e para nosso coração arder. Amém.